Aqui, cara, uma situação pra lá de esquisita. Situação estranha. Esse tal do Waldorf, que é conhecido da galera aí, tá? Eu não sei quem é. Escritor, poeta, não sei o que é lá, tal. Colunista da revista Billboard Brasil, tá? Membro do Grammy latino-americano. Ele botou um tweet ontem aqui, muito interessante, porque ele saiu marcando um monte de gente. Saiu marcando um monte de gente. Olha a história que ele conta aqui, eu vou ler para vocês. O tweet é até longo, mas é fofoca babado de primeira. Olha o que ele fala aqui. Eu queria que este feed no meu perfil do X fosse apenas sobre o meu sucesso e o meu trabalho. Mas, infelizmente, trabalhando em meio a gangues de todos os tipos da indústria do entretenimento brasileiro, isso se torna praticamente impossível nesse momento. Estou há uma semana buscando a ajuda dos meus colegas de trabalho. Se fodeu. Vou botar até a música de terror aqui para ele. Então, eu queria denunciar os mais diversos crimes da indústria do entretenimento, especialmente a fonográfica, ao qual dediquei mais de 10 anos da minha porca vida trabalhando ativamente, há mais de 20 anos estudando a fundo para ser um profissional digno e respeitado. No entanto, há uma cumplicidade invisível nesse setor para destruir e apagar os elos mais fracos. Eu uso esse texto para pedir ajuda pública. O empresário, que eu não sei quem é, Marcos Buaiz, para quem trabalhei como assessor pessoal e produtor executivo durante muito tempo, fez um cerco industrial contra jovens profissionais, artistas e celebridades que ele não quer que tenham um lugar na indústria. Ih, rapaz, máfia do Dendê, hein? E justamente por medo de que eles falem tudo o que sabem sobre ele. O cara é da Billboard, hein? Como comecei a dizer na semana passada por meio de fofocas, para que as denúncias criminais fossem mais fáceis de digerir para o público brasileiro e para que eu pudesse marcar todos os envolvidos direto ou indiretamente no esquema dele. Né? Este homem não apenas usa a Billboard BR Brasil, empresa americana com licença no Brasil, para a qual se beneficia financeiramente e por isso possui responsabilidade sobre o que acontece aqui, mas também a própria agência do qual é sócio, a Mind8. E agora o negócio ficou bom. Agora, um sócio da Mind8 está sendo denunciado, fazendo as suas próprias sujeiras. E agora, pega a pipoca aí, gente, pega a pipoca. Eu tava lendo esse tweet, quando eu cheguei aqui, eu falei, opa! Isso aí, ó. Comecei a ter suspeita sobre esse homem depois que parei de trabalhar para ele. Claro, durante o trabalho, já era notável a manipulação, a grosseria, o jeito como ele tratava funcionários como escravos, em situação análoga à escravidão, da qual eu presenciei e muitas vezes vivi, vendo os próprios funcionários terem que implorar por ajuda para comprar o pão da manhã no trabalho. O jeito como a própria esposa dele relatava todos os abusos que sofria, dos quais eu não podia de forma alguma denunciar sem autorização dela, entre outros. Ele não foi esposo, né, daquela cantora Vanessa Camargo? Tem um negócio desse, né? Ele foi esposo, eu acho que foi. O pessoal sabe aí, ó. O pessoal que assina a revista Caras, né? Da Vanessa Camargo. Um troço assim, né? E eu acho ele é casado com a Ives Valverde, troço assim. Mas depois que saí do trabalho, fofoca, hein? Para focar na minha própria carreira, foi quando ele se mostrou quem realmente ele era. Primeiro, nas últimas semanas de trabalho, ele me impressionou tanto por telefone que tive que começar a coletar provas, como o áudio que divulguei no Spotify Brasil sob o pseudônimo de TMZ Brasil, pela minha própria segurança, para que eu não aparecesse morto por aí. Áudio este, sai daí, que ele usa o candomblé para ameaçar a minha vida.
apesar de dizer que optou pela clemência. É claro, ele é um homem inteligente, não ameaça a vida das pessoas diretamente. Naquele período, houve vários indícios de que ele estava tramando algo contra mim, ou ao menos me ameaçando, coisas das quais posso escrever posteriormente, que incluem possíveis golpes de WhatsApp usando fotos da minha família, até dizer de forma informal para mim que no Brasil é muito fácil comprar porteiros de prédio e etc. Mas após sair do trabalho, ele, que disse que me ajudaria, começou a tramar reuniões para mim no mercado, né? Apenas para me enrolar. Começou a usar ideias que eu escrevi para colaborar com ele, mostrando-me que as colocou em prática sem me dar nenhum crédito ou espaço por pura provocação, intimidação e, claro, abuso de poder. Passou-me telefones de celebridades, como o telefone da Anitta, para que eu entrasse em contato e propusesse PR, parceria, alguma coisa, mas telefones que hoje acredito serem fantasma. Quando eu percebi que algo estava errado e que ele estava usando a própria equipe da esposa, a cantora Vanessa Camargo, para colocá-la contra mim e usando a mesma equipe para tramar ciladas para ela no entretenimento, para fazê-la passar por louca e tirar a guarda dos filhos dela, comecei a investigá-lo. Ao iniciar a investigação, pedi ajuda inclusive ao jornalista Greenwald, os Verdevaldo, que se recusou a me ouvir e me bloqueou. Assim comecei a investigar por mim mesmo. Ele tá marcando todo mundo. Caraca. Investiguei todos os crimes dele dentro do meu setor. A forma como se aproximava dos presidentes das gravadoras, né, como a Universal, né, e para tramar contra a esposa ou desviar dinheiro, como fez com a Sony Music Brasil ou a Virgin. Investiguei o crime dele em relação ao Big Brother Brasil, no qual cansei de tentar procurar o Boninho e toda a imprensa brasileira para esclarecer, mas ninguém me recebeu. Investiguei os vazamentos, pagamentos ilegais deles para o Léo Dias, expondo a intimidade da ex-esposa com a notícia do aborto da mesma e plantando matérias com flagras na Europa que ele mesmo produziu para seduzir a Isis Valverde. Que fofoca, mano. Investiguei quando ele me disse que um paparazzi tentou extorquir a modelo sul-africana e cidadã americana Angel Candice e percebi que eles mesmos poderiam ter plantado esse paparazzi ou inventado tal mentira, já que ele próprio não denunciou tal crime no próprio estado do qual ele se diz tão influente. Denunciei a CIA, o caso da modelo, para a própria segurança dela e não as autoridades brasileiras, pois nas ameaças veladas dele, mencionou ter um amigo investigador na Polícia Federal, da qual temi que pudesse colaborar com ele contra mim, devido ao poder de influência midiática e financeira dele, mesmo sabendo que os 4 milhões que ele disse ter em patrimônio não condizem com a realidade dele, que sempre usa mulheres famosas, basta jogar o nome dele no Google, né, para ver o perfil dele, a linguagem simbólica que aquilo significa, usando mulheres famosas para lucrar por meio de influência, publicidade e contratos. Após perceber que estavam usando até o telefone da assessora da cantora Vanessa Camargo para entrar em contato comigo, se passando pela assessora, uma amiga minha, e até as mensagens que ele me encaminhava não eram escritas por ele, tendo feito uma reunião de trabalho com membros da imprensa que me reportaram a morte de um ex-funcionário da Vanessa por SUS. Não tive outra escolha a não ser deletar publicamente, devido à não colaboração da imprensa e até mesmo da CIA. Cara, acho que é assim, né? Esse funcionário que apareceu morto sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ele foi tirado do trabalho na época como financeiro do artista, pois disseram que havia roubado a fortuna dela. Na época achei estranho. Peraí, ele tá dizendo que o funcionário acusado de desviar o dinheiro da cantora apareceu morto? Que história esquisita, né? Na época achei estranho que o tal do Boaz não o denunciou, não fez boletim de ocorrência, não fez nada, deixando livre, da mesma forma que deixou livre o paparazzi que tentou extorquir a modelo da Victoria's Secret. Cara, ele tá marcando todo mundo. Estranho, não? Como crimes tão graves dos quais ele está envolvido diretamente, ele não denuncia. Como ele deixa criminosos que tentaram roubar a esposa ou a fé dele soltos. Esse homem investiga e cerca não apenas a vida da própria esposa, mas também de todos aqueles que sentem serem uma ameaça aos planos de corrupção dele no setor do entretenimento. Mas ele cruzou com a pessoa errada. O cara é sócio da Mind8, mano. Aí eu fui ler a história.
Como profissional da indústria, reitero que pessoas como ele e as que colaboram com ele, né, não mais trabalharão na indústria do entretenimento pela segurança de jovens profissionais, artistas, celebridades que podem ser seduzidas pelo falso poder e a falsa influência dele. Ele possui tentáculos em todos os lugares, direto ou indiretamente, com toda a imprensa, sem me dar voz, sem eu ter nenhum recurso para pagar ou forte time de advogados profissionais para me dar assistência. Minha única arma é a minha escrita. Infelizmente, até a Billboard americana, a qual expliquei o contexto do que estava acontecendo na licenciada brasileira, se ausentou da responsabilidade ou de me ajudar. Eu, alguém que passou 10 anos segurando denúncias de que esses também se beneficiaram do meu trabalho exploratório do Brasil. Denúncias como essa segurei e superei por amar e investir minha mente criativa no futuro da empresa. Agora não posso mais segurar em ninguém, pois ninguém esteve aqui. Todos os meus direitos constitucionais, inclusive da imprensa, deveria proteger, foram violados. Peço ajuda pública, pois a minha vida, da minha família, do meu namorado, estão completamente em risco. Lembre-se, Marcos Boaiz, não sei o que lá, me disse que o Brasil é muito fácil comprar porteiros de prédio. Para mais detalhes sobre algumas questões específicas nesse caso, fixei algumas respostas minhas sobre o caso aqui nos meus destaques do X. Por favor, não silencie e não me deixe aqui para morrer. Atenciosamente, Elton Júnior Dutra. O cara até assina, né? Que tá no perfil. Olha o perfil dele aqui. Waldorf, que é @JúniorWaldorf. Briguem. Só me interessei ali pela questão de ser um sócio da Mind8. Que podridão. Que coisa, hein? Que coisa suja. Que essa gente é a galera da esquerda que se veste aí de uma postura moral, estão acima, são os portadores da moral. A vida dessa galera de perto é uma podridão, hein? Jesus, hein? Não sei quem aguenta. Vamos em frente. Acabou o momento, né? Momento fofoca, momento revista Caras. E um post aqui do Josias Teófilo, muito interessante. Aconteceu uma entrevista com a secretária de Cultura do governo do estado de São Paulo, chamado Marília Marton. E a Marília, tá aqui embaixo, ela comentou uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu não mato o cachorro aqui. Ah não, tá lá na porta. Aqui eu tô no meio de um monte de caixa de livro, ainda tem um cachorro que fica no meio das rodas aqui. A secretária de Cultura falou um negócio interessante. Ela disse o seguinte: o empresariado conservador deixou o terreno cultural completamente abandonado por décadas. E quem abandona, perde. E contraditório defender a liberdade econômica, e ignorar justamente o mecanismo que mais garante liberdade de escolha na cultura, que são as leis de incentivo. A direita muitas vezes reclama do monopólio cultural, mas não patrocina nada, não se responsabiliza por formar público e não constrói um ecossistema. Cultura não se equilibra sozinha. Ou você participa ou aceita que o outro lado defina tudo. Cara, vai fazer um ano que a Super Prumo está procurando patrocínio para a continuação da revista do Pedro I. Meu querido, bateu na porta de tudo quanto é empresário de direita. Todo mundo. E nada. É isso aí. Nada. Então, o que ela tá falando aqui é isso aí. Não só esse caso aí da Super Prumo, foi que eu sei, que eu conheço, que eu tô perto. Mas, cara, é muito difícil. Essa galera do mercado aí, eles são prudentes e sofisticados, né? Então, isso remete ao próximo post que a gente vai comentar aqui, que é o seguinte. No ano 2000, as duas coisas se conectam, tá? No ano 2000, o carro mais vendido da Europa era o Volkswagen Golf, que era um carro símbolo da Europa industrial, uma Europa produtiva, confiante. E o carro era um carro sólido, fabricado por operários bem pagos, com aço europeu, motores feitos na Alemanha, orgulho da engenharia. 25 anos depois, o carro mais vendido da Europa é o Dacia Sandero, feito na Romênia,
com componentes espalhados entre Turquia, Marrocos e China. Eis aí o progresso europeu. Passamos de produzir o que o mundo comprava para comprar o que o mundo produz. De fábricas cheias para centros de inovação cheios de PowerPoint, de engenheiros de motores para gestores de sustentabilidade e inclusão, a Europa transformou-se no continente dos relatórios bonitos e das carteiras vazias. A destruição do setor industrial europeu, em 2000, a indústria representava quase 20% da economia da zona do euro e hoje ronda 13%. E em países como França, caiu para menos de 11%. A produção de aço, base de qualquer economia sólida, caiu 30% desde 2008, segundo a Associação Mundial do Aço. Entre 2023 e 2024, a produção industrial da zona do euro caiu mais de 2,2%, segundo dados do Eurostat. Mas os políticos continuam a repetir o mantra: estamos a liderar a transição verde. Claro que estamos. Diretamente para o desemprego verde. O resultado é simples. As fábricas foram para a China, para a Índia, para o México, Vietnã, onde há energia barata, menos burocracia e governos que ainda sabem o que é proteger a produção nacional. Nós ficamos com o que sobra. Quem está escrevendo isso é um europeu, tá? Nós ficamos com as reuniões do Parlamento Europeu e a sensação de superioridade moral. O setor primário europeu, aquele que alimentava o continente, também foi modernizado. Entre 2010 e 2020, fecharam mais de 3 milhões de explorações agrícolas na União Europeia. Os agricultores foram esmagados pela burocracia, metas de carbono e uma avalanche de regulamentos. Agora importamos fruta do Chile, cereais da Ucrânia, legumes do Marrocos. Tudo em nome da sustentabilidade. A lógica é brilhante. Deixamos de produzir localmente para reduzir emissões, mas trazemos os mesmos produtos de barco, de caminhão, vindos de 5.000 quilômetros de distância. Genial! A China agradece. Enquanto nós discutíamos a identidade de gênero, cotas climáticas, a China comprava a Europa, pacientemente, empresa a empresa. Hoje, eis alguns exemplos. A Volvo pertence à China. A MG pertence à China. A Pirelli tem capital majoritário chinês. Mercedes-Benz, Volkswagen têm acionistas estatais chineses. E as baterias elétricas da nova era verde europeia vêm da China. As importações da União Europeia da China representam 21% de tudo que compramos fora. Mas só 8% das nossas exportações vão para lá. Resultado? Dependência, déficit e vulnerabilidade. A Europa entrega o seu know-how à China e a China entrega os produtos de volta com lucro. O poder de compra absolutamente evaporado. Com fábricas a fechar, salários estagnados, impostos em alta, o europeu médio perdeu aquilo que tinha de mais valioso, o poder de compra. Hoje, para muitos, o sonho de ter um carro novo é um Dacia Sandero, produzido na Romênia. Simples, barato e funcional. Não é culpa do Dacia. É um bom carro, sabia? Ótimo carro. É de lá que vem um outro Renault Duster, também vem de lá, que é um ótimo carro. Tá? Não é culpa da Dacia, é um sintoma de um continente que já não consegue produzir o seu próprio Golf. Mas continuamos convencidos de que somos ricos. Ricos em dívida, em taxas, em energia cara, em ilusões. O europeu moderno acha-se desenvolvido porque tem Netflix, painéis solares e delivery vegano. Mas já não tem independência econômica, nem indústria, nem segurança alimentar. A ironia do progresso. A Europa passou 25 anos a lutar contra tudo o que a tornava forte. Foi contra a agricultura. Disseram que ela polui. Foi contra a indústria, que não era sustentável. Foi contra o carvão, o gás e a energia nuclear. Não são verdes. Foram contra a propriedade. Propriedade é um privilégio. E agora olha à volta e pergunta-se: por que é que estamos a ficar mais pobres? Talvez porque nós confundimos progresso com autoflagelação econômica. Conclusão: o caminho errado foi tomado e com tremendo de um orgulho. Esse ponto se conecta com o interior, que a gente falou sobre o apoio cultural. Por quê? Quando você analisa o que o Trump está fazendo, e eu tenho uma aula aqui explicando, desenhando ali, quase uma hora de aula explicando por que é que o Trump está reindustrializando os Estados Unidos, foi exatamente esse mesmo movimento, em busca
do lucro máximo de qualquer maneira, essa galera prudente, sofisticada, da Faria Lima, de todos os países aí, eles entregaram toda a capacidade produtiva dos seus países com nenhum tipo de estratégia, foram através do lucro máximo. O que é o lucro máximo? Vou mandar para a China, mão de obra barata, tá? Material todo barato, matéria-prima barata, tudo barata, e eu produzo lá, trago de volta aqui para o meu país, para a Europa, seja lá onde for, e eu continuo cobrando pelo máximo, só que agora o custo de produção é o mínimo. Maravilhoso, solução maravilhosa. A última vez que eu fui comprar um violão, cheguei na loja, cara, todos os violões eram chineses. Não, que isso? De Giorgio, Giannini. Aí você foi vendo todas as marcas, tu olhava lá dentro do fundo, do tampo ali do violão. Chinês. Achei um violão que era brasileiro, que era do estoque antigo. Por que eu tinha feito aquilo? Porque todo violão que eu comprava, ele não segurava a afinação. Você afinava e ele desafinava. Você afinava e ele desafinava. Eu falei, porra, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Aí fui na loja, aí o cara tentava, desafinava. Falei, vamos fazer um teste? Aí procurei. Achei um violão brasileiro, que não era chinês. A gente afinou e ficou bom. Ficou ótimo. Sabe o que aconteceu com a loja? A loja tinha 25 anos que funcionava aqui em Brasília. Fechou mês passado. Pô. Aí eu pensando com meus botões. Cara, se todo cliente tiver que voltar aqui 10 vezes na loja para trocar violão, meu querido, você comprou um violão mais barato, tá vendendo mais barato, adquiriu mais barato, tá tendo uma margem maior. Fudeu com o negócio, acabou o negócio, fechou a loja. Por uma série de outras coisas também, né? Fechou a loja, fechou. A internet também tá fechando muito comércio aí, tá? Pum, fechou. Mas aí, o que é? O que a gente tá vendo aqui, nesse post aqui sobre a Europa e no anterior sobre cultura, é exatamente, você vê, o post anterior fala, o empresário conservador de direita tá cagando pra área cultural. O empresário tem que sobreviver, tem que ganhar o dinheiro dele, tem que fazer as coisas acontecer, a gente sabe disso tudo, tá? Mas o que a gente tá vendo aí, é justamente um abandono das coisas que são relativas às bases de um país. Então, quando a Europa pega toda a sua produção e joga para a Ásia, enfraquecendo a Europa, você vê que é essa mesma mentalidade, né, acontecendo, né? Que se for da meu país, que se for da tudo que está em volta, eu quero ganhar dinheiro ali. Tá? Que se for da violão, as lojas, eu quero ganhar dinheiro. Tem a oportunidade. Então, a China criou uma armadilha que o planeta inteiro caiu nessa armadilha da produção barata, de uma qualidade inferior, mas um preço mais acessível, e foi todo mundo de braçada nisso aí. Todo mundo foi de braçada nisso aí. Só que agora a consequência está chegando. Chegando forte. Quando veio a Covid, e os Estados Unidos percebeu que eles não tinham papel higiênico, eles não tinham gaze, eles não tinham seringa, era tudo produzido na China. A Europa descobriu a mesma coisa. Se você quisesse máscara cirúrgica, tinha que esperar a produção da China chegar, porque não tinha produção de máscara cirúrgica nos países. As coisas elementares e mais básicas foram espalhadas pelo mundo. Não, isso aqui é globalismo. Perdão, é globalização. Aí tá, as cadeias logísticas estão conectadas. Então os países perceberam a vulnerabilidade tremenda. Então o Trump entrou com o pé na porta, falou, não quero nem saber. Volte todo mundo para cá, senão eu vou meter tarifa em todo mundo. E tá voltando, as indústrias estão voltando. O Paulo Guedes falava, o Brasil tem que se preparar para aproveitar essa oportunidade. Vai acontecer um movimento de retorno da Ásia para a Europa, para os Estados Unidos. Vai acontecer um movimento de retorno. Vai acontecer. Foi 2 ondas, tá? Começa com Kissinger lá atrás, errou absolutamente ao tentar converter a China para um capitalismo e uma democracia através do negócio, do comércio.
A China só virou um comunista cheio de dinheiro. Então, ó, tá voltando tudo. Só que agora volta, passa pelo litoral do Brasil e não pode parar aqui. Vai direto, para no México. Para no México. O México é o maior exportador para os Estados Unidos hoje, é o México. O México não tem uma economia para isso acontecer. É a economia americana que saiu da Ásia, passou em frente ao litoral do Brasil, olhou para o Brasil e falou, não, aqui não dá para ficar. Aqui não dá para ficar. Aqui não dá para ficar. Puta, país não tem estabilidade jurídica nenhuma, tal. Eu trabalhava na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro quando a AMD tentou colocar uma fábrica de processadores no Brasil. Isso há 20 anos atrás, ele já falava, o Brasil não tem proteção de patente, não tem estabilidade jurídica para eu colocar uma fábrica de processadores aqui. Passou direto e foi para o México. Até hoje está indo para o México. Aí, ó, porrada. Então, o México virou o maior exportador para os Estados Unidos, não por mérito do México. O mérito do México está em não atrapalhar o ambiente produtivo. Tem uma mão de obra mais barata, do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queria colocar muita coisa por aqui. Mas não dá, nós criamos um ambiente cancerígeno. Criamos. É uma merda. A China fabrica de tudo, tá? Tem coisa de qualidade na China. Nem tudo que vem de lá é ruim, tá? Se fabrica do nível que você quiser, tá? O parque gráfico chinês é um dos maiores do mundo. Disputa ali com o alemão e tal. É dos maiores do mundo. Tem maquinário próprio, sai material lá de primeiríssima qualidade do mercado chinês, tá? Beleza? Então, ó, as coisas se conectam. O empresariário tem que começar a prestar atenção no seu próprio país, tá? Esse comportamento coletivo de foda-se, eu quero ganhar o máximo de dinheiro, tem consequências. Inclusive para a própria empresa dele, da próprio empresário. Então, a gente está chegando numa era em que essa coisa do lucro máximo, de qualquer maneira, de qualquer forma, não funcionou, cara. Não deu certo. E a gente vai ter que voltar a ter aquelas empresas, empresários responsáveis, não responsáveis por implantar a pauta que a esquerda quer. Que a esquerda sempre tenta, né? E foi o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Todos eles foram, entre aspas, responsáveis. Mas não, a responsabilidade vai estar na próxima geração, na geração anterior. A responsabilidade de manter uma tradição. E não de adotar todas essas invencionices, né? De repente estão muito mais conectadas com a soberania dos países, tá? Ó, eu sou aqui, eu sou produtor de carro, eu sou produtor de armamento, eu sou produtor de violão. Então, onde é que eu posso ter a produção mais barata possível e foda-se os empregos daqui? As pessoas começaram a pensar nisso, né, cara? Mas para isso acontecer, a gente precisa também de ter um Estado, cara, que não seja esse monstro que está crescendo cada vez mais e tomando conta de tudo. Muitos desses empresários que se movimentaram por sobrevivência. Ou era aquilo ou era morte. É brabo, é difícil.